tudo isso. Tá certo? E eu tô aqui enrolando aqui para o pessoal chegar. Então, quem chegou, visa quem você quer que participe para que ele não perca, porque vai ser muito bom. Para quem é casado, para quem quer estar casado, para quem um dia vai ser casado, para quem está se divorciando, para quem está se casando, vai ser bom para todo mundo. E para quem tem sócios, mesmo que seu sócio não seja o seu cônjuge, tenho certeza que aqui vai ter princípios, premissas preciosas para fazer com que vocês dois deem certo. Então vamos lá. A primeira coisa, gente, e aí eu quero que você anote isso, porque essa vai ser a frase, o seu cônjuge é a pessoa escolhida por Deus para te mostrar tudo que você tem que mudar em você. Seu cônjuge é aquela pessoa que vai botar um holofote em você, luz nos seus defeitos. Para quê? Para que você mude, para que você se torne uma pessoa melhor. O desafio é botar essa luz da maneira correta, sem ofuscar, sem machucar, mas o papel do seu cônjuge é te levar para um aprimoramento, para um crescimento. Durante muito tempo eu dizia assim, meu Deus, será que o Paulo só vê meus defeitos? Isso não é possível. Até eu entender que esse era o papel número 1 dele na minha vida. Para que ele trouxesse luz a tudo que eu precisava me transformar para ser quem Deus me fez para ser. Eu acho que esse é um primício. Se você olhar para o seu cônjuge com amor e generosidade, entendendo que ele é a pessoa mais perto de você, é a pessoa que enxerga aquilo que só ele enxerga. E que se você abrir o coração, deixando de lado arrogância e orgulho, que é outro capítulo dessa conversa, você vai andar a passos largos. Então é isso, gente. Então, a primeira coisa, tá? A primeira coisa que eu vou falar é o desafio de todo casal. Você casa com a namorada, normalmente. Você casa com o namorado. Mas depois descobre que o namorado é um monstro. Um monstro porque vai dizer que você não quer ouvir, vai falar o que você não gostaria de falar, vai ser duro. Paulinho, o monstro na Febracis é a variação do teu lado são. Por quê? Porque as ofensas, todos nós temos algum gatilho de ofensa. Uns têm a crítica, outros têm a rejeição, outros têm a grosseria, outros têm a indiferença. E quando alguém cutuca no nosso gatilho, nós deixamos de ser quem nós somos e nos transformamos no monstro. Tipo aquela pessoa assim, não conhecia a pessoa com que eu casei. Já viu isso? Mas ele não era assim, né? Ou ela não era assim. Ela não era assim, ele não era assim. Até que algo mudou. E o que é que mudou? O gatilho. Alguém tocou, teu marido, teu parceiro, tua parceira tocou naquilo que te ofende. E aquilo quando te ofende, dependendo do tamanho da ferida que você tem, você vomita um monstrengo, um gladiador para fora e vai brigar com o teu cônjuge. E é importante dizer que essa ofensa, ela não foi criada nesse relacionamento. Ela foi criada lá atrás, na sua infância. Principalmente até os 0 a 12 anos e algumas vezes até a adolescência. E ela está ali guardada, só esperando ser tocada. Mas como seu cônjuge é a pessoa que foi que a gente começou dizendo, é aquela pessoa que vai colocar luz no que precisa ser mudado. Então, certamente, ele vai tocar na sua ofensa várias vezes. E aí é onde aparece a pior parte. E aí a gente vai tentar fazer um resumo aqui. O que você tem que fazer para essa luz que mostra teus defeitos, que mostra os meus defeitos, como é que a gente faz para curar os defeitos, né? Então, a primeira coisa é o que atrapalha o nosso casamento? O que atrapalha muito? É o monstrinho que surge, ou o monstrão que surge, quando ela me ofende ou quando eu ofendo ela. E eu ofendo ela por quê? Porque eu peguei o dedinho e cutuquei justamente na ferida emocional dela. Aí ela grita. E quando eu cutuco na ferida dela, ela vem para cima de mim para brigar, para se defender, dependendo da ofensa, o monstro se manifesta de qualquer forma, né? Então, vai da vitimização à acusação, à agressão. Desde se fechar, acho que um oposto é se fecha, se cala e vai sofrer sozinho, aí vai para a vitimização e tal, até a agressão verbal e o que quer que seja. Então são os dois extremos. Gente, importante dizer aqui que tudo que nós estamos falando, nós mapeamos na nossa vida com alguma intensidade, mas aqui tem muito conteúdo do Paulo. Então, por exemplo, na hora que eu estou falando aqui de monstro, de ofensa, nós estamos falando que nós temos nossas ofensas, que nós variamos entre o médico, o monstro, o soldado, dependendo da situação. Não necessariamente nós estamos citando exemplos literais da nossa vida, mas coisas quando for exemplo a gente vai dizer, a gente viveu isso, a gente vai estar bem direitinho. Então, uma coisa
é o que atrapalha nosso casamento, é quando alguém toca, nosso cônjuge toca a nossa ferida, e ninguém está mais conectado conosco para tocar nas nossas feridas. E o segundo são os vícios emocionais, aquele comportamento que você não consegue deixar de lado, aquele comportamento que destrói teu casamento, que destrói tua vida, destrói tua família, e você continua cometendo aquele comportamento. Então, você aí já pode até já começar a me perguntar e anotar. O que é que destrói nosso casamento? São as nossas ofensas, aquelas feridas das ofensas, que tocou, eu reajo, e os vícios, aqueles comportamentos e aqueles sentimentos que eu não consigo evitar e fico trazendo. Um comportamento que faz mal para o meu casamento, faz mal para a minha vida. Até reconheço que ele faz mal, na hora que o sangue acalma, peço desculpa, mas constantemente eu estou criando uma situação, porque é um vício, o vício é vício. E todo viciado dá um jeito, como todo ofendido cria uma situação para ser ofendido, todo viciado dá um jeito de se alimentar do seu vício. Então ele vai estar sempre criando circunstâncias para que se manifeste o seu sentimento de vício. E onde é que está a base desses dois? Identidade distorcida. Na hora que a minha identidade ela não está firmada no que ela precisa ser, na pirâmide de identidade que a Febre Assis indica, primeiro a minha identidade, o meu ser, a minha crença de identidade, depois a minha crença de capacidade, depois a minha crença de merecimento. Quando isso não está muito bem constituído e alinhado, lá pelas feridas da infância, meu cônjuge é o saco de pancadas, tanto pelas ofensas como pelos vícios emocionais. E sem contar, se o homem traz mágoa da mulher da vida dele da infância, ou seja, da mãe, da madrasta, da avó, de quem o criou, é comum ele pegar essa mágoa dessa mulher da infância, da mulher que foi a mulher dele da infância, e tentar trazer ela à tona, isso é um vício, e traz à tona para machucar a esposa. E a esposa, aquela mulher que foi abandonada, machucada, maltratada pelo pai, ou por quem fez papel de pai, é como ela vir na fase e também descontar a mágoa que ela tem do pai dela, ou de quem fez o papel de pai, do seu marido. E o primeiro passo para a resolução disso é esse reconhecimento, né? Você tem que cair as fichas, você tem que se entender, você tem que sair, tirar a nuvem do ignorar as tuas emoções e os teus comportamentos e trazer luz, entender, né? Então, reconhecer as suas ofensas, reconhecer o que é que seu cônjuge diz que te ofende, e entender que o problema não está nele, está em você, que tem essa ferida, né? E que não é só ele, qualquer pessoa pode tocar, mas às vezes meu chefe toca na minha ferida, eu me guardo. Alguém lá fora toca na minha ferida, mas quando é meu cônjuge, ou quando é meu filho, aí o monstro nasce. O monstro nasce. Então, primeiro passo para a resolução de conflitos, tá? Eu estou já vindo para a resolução de conflitos do casal. Primeiro, reconheça que monstro surge quando o seu cônjuge toca nas suas feridas, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda é, qual é o seu vício no seu casamento? Que comportamento, que sentimento é esse que você traz recorrentemente? Que erro é esse que você traz recorrentemente no seu casamento? Tá certo? E eu estou aqui atento às perguntas, olhando aqui para baixo, porque eu fico olhando no celular as perguntas. Então vamos lá. Alguma pergunta? Tem pergunta aí, Aldo? Então vem. Aí a Camila quer falar, a primeira coisa que ela escreveu aqui, e vou pedir que ela fale, porque foi ela que escreveu, para se manter casado, né? Para resolver os conflitos. Eu acho que recentemente eu ministrei uma palestra no Power Business em São Paulo, e o tema do evento, da estrutura do evento, disseram que era para nós contarmos nosso case de sucesso como sócios. E nós dois tentamos, eu disse que essas oportunidades são excelentes, porque traz do empirismo, das coisas naturais, e a gente consegue estruturar um conceito baseado no que a gente já viveu. E foi fácil entender o que é que nos trouxe até aqui. Quais foram as fortalezas? Eu acho que a primeira delas, para resolver conflitos, para qualquer coisa, a primeira delas, existiu um dia uma decisão. Primeiro. Lá atrás, nós dois um dia decidimos que íamos dar certo. Uma coisa dizer, nós tivemos todos os motivos para nos separarmos, né? Estar casado, não para a gente, né? Não vou falar de outros casais, mas para a gente não foi fácil. Muitos momentos pensamos em desistir, parou, chega, né? E o que a Camila está falando, essa decisão que a gente tomou lá atrás,
foi muito importante. Essa decisão de estarmos casados, essa decisão de continuarmos, esse acreditar no matrimônio, né? Quando nós não acreditamos mais nem em nós mesmos, como marido e mulher. Nós acreditamos na instituição casamento. Né? Agora, para acreditar nisso, nós acreditamos em Deus. Que foi o que você estava falando ontem. Que se olha, premissa número 1 era obediência a Deus. Tá? Um dia lá atrás, muito antes de ter a intimidade com Deus que nós temos hoje, o conhecimento de qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, muito antes, lá atrás, um dia, eu acho que, por misericórdia, nós nos firmamos essa decisão. E por várias vezes, a decisão nos manteve obedecendo a Deus. A decisão de estarmos casados. E sermos felizes e dar certo. Não é só casar. Como diz o Paulo, casamento não é condenação. Não é para ser um inferno. Mas se você entende que você ainda tem coisas para mudar na sua vida, que você tem coisas que você está sendo tratado e trabalhado, então sair do barco antes da hora significa que você abandonou a sua jornada de mudança, e tem não mais, o casamento. Abandonar o barco. Vou dizer o que a Camila disse. Eu tenho uma frase que eu digo que casamento não pode ser uma condenação, né? Não pode ser uma masmorra. Mas casamento você tem que saber, se for acabar aqui, você fez tudo e muito mais até você sair do barco. Paulo, por quê? Porque se você não se curar, olha que eu vou te dizer isso, talvez seja o mais importante até então. Se você não curar suas ofensas, se você não curar seus vícios, você vai levar isso para o seu próximo relacionamento. Ou isso vai te manter completamente solitário para o resto da vida. Vou repetir. Se você não identificar, eu quero ver essa pergunta. Aqui. Se você não vê, se você não resolver os gatilhos de ofensa que você tem, que se ofendia com tudo do seu casamento, ou com aquilo que destruiu o seu casamento, ou se você não descobrir qual é o seu vício, você vai criar, reproduzir no seu próximo casamento as mesmas coisas. E eu já vi muito homem, muita mulher dizendo: por que eu me separei? Foi de todos os meus 4 maridos, de minhas 4 esposas, o meu primeiro foi o melhor. Só mudou o tipo de problema, mas eu tive problemas em todos. Né? Podia ter ficado com o primeiro. Eu seria muito mais feliz se eu tivesse ficado com o primeiro. Então, resumindo o que a gente falou, abandonar o barco só é uma opção na hora que você entender que você realmente já viveu o seu processo de curar suas ofensas, seus vícios emocionais, você está alinhado à sua identidade, você mudou tudo que você precisava mudar. Tá? Então, nós, por várias vezes que nós contemplávamos essa posição de sair do barco, na mesma hora, o que é que nós dizíamos? Ok, vou falar de mim, ok, ainda estou no meu processo de transformação, de mudança, vamos em frente, porque na hora que eu for quem Deus me fez para ser, tudo vai ser resolvido. Então, essa decisão de dar certo, eu acho que nos sustentou até aqui. E obediência a Deus do lado dela. Nós entendemos qual é a vontade do Senhor para a nossa vida juntos. Tá? E o terceiro ponto, que na hora que a gente foi terminar essa palestra, a gente viu que nos sustentou desde o primeiro dia. Nós sempre tivemos uma visão compartilhada, única. Isso é uma fortaleza muito grande. Anotem aí. Na hora que vocês dois estiverem olhando para a mesma direção, de preferência em todas as áreas da vida, tá? Camila foi assim, um passo de mágica? Não, são quase 20 anos construindo essa visão compartilhada. Ela é muito forte, há muito tempo atrás. E hoje eu posso dizer que ela é em 100% dos pilares. Hoje existe acordo na visão financeira, existe acordo na criação dos filhos, existe acordo em relação aos pais, mas é uma construção. Então essa visão seria o tripé: obediência a Deus, decisão e uma visão compartilhada. A gente vai voltar para isso, mas muitas mulheres estão dizendo assim: Paulo, Camila, e se teu marido não te valoriza? Camila, e se teu marido é orgulhoso e arrogante? Camila, Paulo, e se eu quero falar, mas ele nunca acredita no que eu estou falando? Faz parte. É só o gatilho do seu vício e da sua ofensa. Paulo, outra pessoa estava dizendo assim: Paulo, engenheira Luciana, Paulo, diga quais são os vícios. Tem gente aqui que não acompanhou as outras lives. Tá? Tem vício de tudo. Tem vício de ser machucado, vício de machucar, vício de inferiorização, vício de vitimização, vício de confusão, de crítica. Vício de crítica. Uma pessoa viciada em crítica, o que é que ela vai fazer? Ela vai, se não for criticar, ela vai dar um jeito, criar um ambiente para ser criticada. Eu sou boa de falar isso, né? Uma pessoa viciada em confusão, quando está tudo tranquilo, ela vai dar um jeito para criar confusão. Tá? Mas deixa eu dizer uma coisa muito importante.
que vai completar o que a Camila estava falando. Aí tem as mulheres, aí se dizem, ai, mas e o meu marido, ele não me valoriza, meu marido é arrogante, meu marido é grosseiro. Eu vou dizer uma coisa dura, espero, eu vou ficar olhando, não sai. Eu vou dizer, mas não sai. Olha o que eu vou dizer, fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem um marido, a esposa que merece. Tá? Então, se o teu vício é ser maltratada, você vai buscar um homem para te maltratar e vai se comportar dessa maneira. Se teu vício, mulher também, é ser grosseira, você vai dar um jeito, um motivo para ser grosseira com ele. Ou ele ser grosseiro. Então, o que você está vendo não é um comportamento do teu marido ou da tua esposa que te machuca. Você está vendo teu vício. Essa é a questão. Então, a questão não é mudar meu marido. Eu estou vendo as pessoas, eu quero mudar meu marido, quero mudar minha esposa. Não é. O teu desafio não é tu mudar teu marido, é repor tua estrutura emocional, reprogramar tuas crenças, eliminar teus traumas, inteligência emocional. Por isso eu disse que o sair do barco significa que você está abandonando você, o seu processo de transformação. Porque olha a linha de raciocínio, se você tem exatamente o que você merece, se você casou com aquela pessoa que alimenta os seus vícios emocionais, que está lá para provocar as suas ofensas, e você achar que ele é o problema da relação, você está abrindo talvez a maior oportunidade da sua vida, de transformação e restauração emocional. Eu sei que tem gente que deve estar com raiva de mim, da Camila, e isso não foi fácil nem para ela, nem para mim. Não, eu posso falar de mim, são 2 anos de uma busca profunda por transformação, por ser... Os últimos 2 anos. Os últimos 2 anos. Foram 2 anos. Acho que quem me acompanha no Instagram vê, eu faço questão de postar com muita humildade toda a minha trajetória para me livrar da arrogância, do orgulho, reconhecer meus vícios emocionais que foram formados lá na minha infância, vícios de crítica, vícios de acusação, vícios de invalidação, de injustiça, todos os muros para me proteger da estrutura de rejeição que refletiam e estavam destruindo, se não já tivessem destruído o meu relacionamento. Então, na hora que eu entendi que tudo que eu vivia, eu era 100% responsável, o Paulo é 100% responsável pelo que ele vive, mas eu sou 100% responsável pelo que eu vivo no meu relacionamento, na hora que eu entendi... E o processo não está eu querer mudá-la. O processo está eu mudar a mim mesmo. O processo não está ela me mudar. Porque você me ofendeu. Se eu ofendi e é recorrente, é porque aí tem um vício dela. Se ela me machucou e é recorrente, é porque aí tem um vício meu. Um gatilho de ofensa. Ela é viciada em machucar, e esse é o vício dela, e eu sou viciado em ser machucado. Esse é o meu gatilho de ofensa. Então, aonde tem vício, tem um gatilho de ofensa. Então, se eu sou viciado, se ela é viciada em ser criticada, ok? Se ela é viciada, se eu sou viciado em reclamar, vamos lá, se eu sou viciado em reclamar, e isso ela interpreta como ofensa, então o gatilho de ofensa dela é a reclamação e a crítica, e o meu vício é a reclamação. Ela tem um gatilho de ofensa. Resumindo, eu procurei um marido que alimentava todas as minhas dores emocionais. E é o que acontece com você, amiga. É o que acontece com você. Você buscou um marido, uma esposa que alimenta os teus vícios. E toca nos teus gatilhos. E aonde é que está a solução? Esquece a ofensa que ele causa, esquece a grosseria, que a gente teve algumas mensagens, grosseria, o tratamento abusivo. Você está nessa situação, você se colocou nessa situação, então cuida de você. Consciente ou inconscientemente. Tá? Cuida de você. E a situação ela vai se desfazendo, porque a gente só vive o que tolera. Então, como é que a gente reconhece? Muitas pessoas estão perguntando como reconhecer o monstro, tá? Como reconhecer o monstro? Como reconhecer o vício? Vício, olha, são muitos. Quando fala de casal, vício de abandono, vício de abandonar, vício de trair, vício de ser traído, vício de grosseria, vício de maltratar, vício de ser maltratado, vício de, me ajuda, vício de crítica, vício de ser criticado, vício de ser agredido fisicamente. Vício de ser agredido, vício de ser invalidado, vício de não ser reconhecido. Acho que então, são muitos vícios. E aí, para cada vício, tem o gatilho. Aí eu tenho um gatilho em mim, gatilho de ofensa. Os gatilhos de ofensa é de ser criticado, ser abandonado. Ela não faz sexo comigo, então eu me sinto completamente abandonado e rejeitado. E ela diz, ele não fez sexo com ele, eu não faço sexo com ele porque ele passa o dia sendo grosseiro, como minha mãe e meu pai eram grosseiros comigo. E aí eu não posso estar bem com um homem desse, olha lá. E aí, ele, quando ela não faz sexo comigo, vamos dizer, é um caso que eu e ela ajudamos um casal, foi a semana? Passada. Semana passada.
Ele, quando a esposa não fazia sexo com ele, ele ficava profundamente magoado, zangado. Por quê? Porque aí tem um gatilho dele, de abandono. De mãe. De mãe. A mãe abandonou, e quando a mulher não fazia sexo, ele se sentia abandonado. Então, quem surgia? O monstro dentro dele. E na hora que surgiu o monstro, ele era grosseiro, impaciente e alimentava toda a dor, toda a ofensa, todo o vício emocional dela, de ter sido também desprezada, abandonada pelo pai. Olha que coisa louca. Mas é exatamente isso, tá? Agora a moça, a gente me corrige, a gente não faz tudo que a gente quer falar. Então, para essa resolução de conflitos, tá? Primeiro, você tem que reconhecer quais são os gatilhos de ofensa, ok? Aquilo que te ofende, que você sai de si e ou se tranca ou agride. Os gatilhos de ofensa. O que é que te ofende? Você tem que escreve aí para mim. Que gera qualquer tipo de sentimento ruim em você. Por mais que você não consiga reagir, mas aqui dentro você sabe o que é que está sentindo. Então qualquer coisa que trouxer um sentimento ruim é uma ofensa. O que é que te ofende no teu cônjuge, primeiro? E o segundo, quais são teus vícios de comportamento e sentimentos que você não queria agir, que não queria cometer e comete. Isso eu quero que você compartilhe e escreva aí também. Tá? E aí, para resolução. O que a Camila anotou aqui, a primeira coisa que ela anotou, ore a Deus. Leve seu casamento, não importa a religião, qual é a sua religião, ok? Nós somos cristãos evangélicos, mas não importa qual é a sua religião. Leve a Deus e coloque isso num patamar também espiritual, para que você possa resolver de forma cognitiva, de forma racional e de forma espiritual. Cognitivo, emocional e espiritual, né? Isso. E esse ponto, acho que foi o primeiro que eu escrevi aqui ontem, quando a gente estava preparando esse momento com vocês, foi porque nesse start de 2 anos, a gente já vem numa história de uma vida espiritual sendo fortalecida ao longo do tempo, de muitos anos. Mas nesse momento da decisão de ser uma nova pessoa, de resgatar essa nova identidade, eu fui lá nessa conexão para entender quem Deus me fez para ser. E aí você entende que, se imagina uma pirâmide, o lado espiritual vai te ajudar a entender que Deus te fez para ser. A palavra de Deus diz que Ele nos conhece desde antes de sermos formados, ainda éramos disformes dentro do ventre da nossa mãe. Existe um propósito para a minha vida e para a sua vida. E na hora que nós estamos alinhados a esse propósito, a nossa identidade ela é fortalecida. E nesse momento de identidade fortalecida, eu começo a curar todas as ofensas. Porque aquilo ali foi só 10%. 90% é o que, na consciência, entendendo quem eu nasci para ser, eu decido fazer com aquela ofensa. Meu depoimento, eu não estaria casado se não fosse a minha fé em Deus. Não estaria. Nem eu. Tá? Quem nos sustentou até aqui foi a obediência ao Senhor, entender que Ele tem um propósito para a nossa vida. E aí isso fez eu voltar para mim, saber o que é que eu tenho que mudar em mim. Né? E ela, o que é que ela tem. E a Camila, muito forte nesses 2 anos, ela vem se transformando. Ela está naquela coisa da lagartinha que subiu, virou uma crisálida e virou uma borboleta. Ela está no processo de 2 anos, muito grande transformação. Amém, Deus é bom, né? Então, é isso. E sem contar ainda no conflitos, amigo, amiga, perdoar e pedir perdão. Quem conseguir perdoar e pedir perdão vai estar numa vantagem extraordinária em relação a outros casais. Quem consegue perdoar e pedir perdão. E levando em conta isso que eu falei. Mais uma vez que o perdão também é obediência. A palavra de Deus diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Mas não exagera, né? Mas é o que está lá. Não é para obedecer. Será que se fosse simples perdoar, ele não diria tem que perdoar apenas? Não, ele perdoar 70 vezes 7. Isso a gente vivenciou muito no nosso casamento. Bem direitinho. Talvez o número até passou. 70 vezes 7, acho que passamos aqui de 70 vezes 7 no nosso casamento. E eu quero sair desse tema de resolução de conflitos e dizer outra coisa que destrói, agora eu vou falar para as mulheres. Quem disse que sou eu? Saiba se calar na hora certa. Sou eu. E não queira estar certo. Não queira estar certo. Se cale. Saiba a hora de calar. Nada destrói mais casamento do que falar na hora errada. Olha aí, vocês ouviram mãe? Isso é um bebê que acordou e procura a mãe assim que acorda. 30 segundos que eu vou trazer ele aqui pra live. Então, oi, amor. Tô aqui. O Daniel acordou chorando. Se calar na hora certa é fundamental. Nada destrói mais um casamento, mulheres, eu vou falar de vocês, do que falar na hora errada, do que se posicionar na hora errada. Se posicionar é fundamental, mas na hora certa, tá? Vamos lá.
falar sobre, fechei esse tema, resolução de conflitos. Tem um tema aqui que a Camila anotou de inflexibilidade, intolerância, orgulho e arrogância, tá? Mas enquanto ela não chega com o Daniel aí, falar sobre dinheiro, tá? Quando nós falamos de dinheiro, essa visão sobre dinheiro, primeira coisa que ser rico ou ter uma condição financeira é uma escolha. É uma escolha, tá? É uma escolha. Nós tomamos a decisão. Oi, pai. Tá Gente, dormindo? nós temos um convidado especial. Está com sono ainda. Vamos lá, mãe, estou falando sobre dinheiro. Tá. Então a primeira coisa que eu digo assim, a Camila, amor, não vai ser meio arrogante escrever isso não, mas é verdade. Ela passou por problemas financeiros, o pai dela, perderam tudo. Meu pai passou por problemas financeiros, perdeu tudo. E nós, quando nós estávamos noivos, nós tomamos a decisão de sermos ricos. Olhamos um para o outro, vamos ser ricos? Vamos ser ricos. E tomamos uma decisão. A Camila falou ainda há pouco, cada um vive o que tolera. E nós vivemos tantos problemas financeiros, eu na minha família, ela na família dela, que a gente decidiu ser rico. Então, quando a gente fala de dinheiro no casal, essa unidade do casal vai ser importante, vai ser fundamental. Lembra que eu comentei com vocês que existe uma visão compartilhada, e essa visão sempre foi um diferencial nosso, um valor muito forte nosso. Pelas nossas histórias, por não tolerarmos mais viver o que nós vivemos lá atrás, a gente desde cedo alinhou princípios de como tratar o dinheiro, tá certo? A gente tem algumas frases que diz: dinheiro não aceita desaforo, tá certo? Dinheiro é para ser respeitado. Ele está longe de ser, na verdade ele não é senhor nada da nossa vida. Não é. A gente entende que ele existe. É importante. É importante. Ele gera um monte de coisas importantes, principalmente poder contribuir com quem está na nossa primeira instância de relacionamento, na segunda instância, até com a sociedade. Tá? Vou só contar uma coisa boba que veio no meu coração agora, para vocês entenderem o que a gente está querendo dizer. Recentemente eu estava na casa de praia e a minha mãe estava assistindo, eu acho que era um programa do Luciano Huck, que falava de um rapaz muito talentoso, que a vida inteira estudou em escolas públicas e que, com um nível de conhecimento diferenciado, fez um curso, enfim, era um doutor em robótica. E estava desempregado, ensinando e dizendo que o objetivo dele, estava muito feliz, porque o objetivo dele era devolver para o mundo o que ele recebeu gratuitamente. Então ele dava aulas de graça na casa dele, mas ele era um desempregado. E aí, desculpa, mas na hora eu disse assim: meu amigo, misericórdia, acorda! Como é que você vai devolver para o mundo sem recursos? Né? Então, essa crença distorcida sobre dinheiro, ela é cruel, ela destrói qualquer casamento, na verdade. Nós sabemos que poucas coisas destroem mais casamento do que essa disfunção financeira no casal. Essa quebra na visão. Chegando pergunta aqui, gente. Então, eu vou já daqui, respondo já. Oi, pai. O que eu estava falando? Tá. As crenças financeiras, a gente sabe que como casal o dinheiro não nos faz feliz. Nunca nos fez feliz. Nós não tínhamos nada, hoje temos muito. E o dinheiro em nada nos fez feliz. Nada. Agora sabemos que a falta dele leva ao desespero, né? Então, quando a gente fala de dinheiro, tá, gente? A primeira coisa, o ideal é que vocês fossem uma só carne financeira. Posso falar disso? Pode falar. Eu não sei o que é que vocês entendem por uma só carne financeira, mas lá atrás, essa decisão foi tomada antes de nós trabalharmos juntos, tá? Faltava ainda um ano para eu dizer o sim para o convite de trabalhar com o Paulo. E numa lição, lembra que a gente falou da importância de buscar a Deus para alinhar um relacionamento? E numa lição de um curso chamado MMI, que é um ministério fantástico, chamado Casados para Sempre, existe uma lição que era uma só carne, assim, falava de uma só carne financeira. O que é que significa uma só carne? Imagine uma cesta única, onde todo o recurso que os dois cônjuges ganham vão para essa cesta. E toda saída vem dessa única cesta. Ou seja, é um passo, para algumas pessoas, um passo de fé muito grande. Para mim, na época, nas minhas crenças financeiras, foi um passo de fé muito grande. Porque nós tínhamos histórias diferentes com o dinheiro. Por mais que os dois fugissem da dor do que nossos pais viveram, nós tínhamos uma relação de dinheiro diferente. Eu tinha uma relação de medo, então eu tinha que reter. E o Paulo, empreendedor, ele tinha só que ganhar, entendeu? Então eu desesperada, porque eu tinha que guardar, ele só ganhar, um cenário, um momento diferente da vida. E nós demos um passo de fé. E naquele ano,
Primeiro, indo para a prática, a primeira coisa, liguei para o banco, cancelei a minha conta de 20 anos, sei lá, 10 anos, não lembro quanto tempo era, cancelei a conta dele, naquele momento abrimos uma conta conjunta. A partir dali, 100% dos recursos, eu ainda trabalhava em empresas diferentes, 100% do que eu ganhava ia para a mesma conta, 100% do que ele ganhava ia para essa mesma conta, ali se saíam todas as contas, não assim, existia as minhas contas ou as contas dele. A metáfora é assim, aqui tem a torneira do dinheiro que eu ganho, e a torneira do dinheiro que ela ganha, porque antes ela dizia, né? E nós dizemos assim, não, é uma coisa só. Então, e de fato podia até parecer, porque se eu precisasse do dinheiro dela, ela tinha para mim, se ela precisasse do meu dinheiro, eu tinha para ela. Mas ela pagava, separava as contas, uma parte das contas para ela, outra parte das contas para mim. A menor porque parte, eu tinha que guardar. A menor parte das contas era para ela, a maior parte das contas era para mim. E a gente disse, não, é uma coisa só, mas não era. Quando ela tomou a decisão, e aí todo o meu dinheiro caía numa cesta, o dinheiro dela caía na mesma cesta, e dessa cesta nós pagávamos todas as contas, e dali tirávamos o que nós íamos poupar, o que nós íamos aplicar. E isso foi uma mudança muito, e olha o que eu vou dizer. Uma mudança de mentalidade. Quando isso aconteceu, coincidiu com a nossa união profissional, nossa sociedade, tudo melhorou. Quando a gente conseguiu olhar para o mesmo lugar, ter as mesmas metas financeiras, as mesmas metas de crescimento. O que acontece com muitas mulheres? É o dinheiro do meu marido. Como é o dinheiro do meu marido, isso não é meu, eu vou gastar. E muitas mulheres estão torrando o dinheiro do marido porque sentem que aquele dinheiro não é dela. E talvez nem seja mesmo. Né? Então, quando o dinheiro talvez é dos dois, com esse comportamento irresponsável não vai ser nunca. Talvez nem mereça ser. O que precisa na hora que eu e a Camila temos metas juntos, temos objetivos juntos, temos um acordo do que nós queremos para a vida, então nós vamos respeitar esse dinheiro e vamos ter um orçamento familiar. Nós temos até hoje, ontem estava falando sobre isso, um orçamento familiar. Nós temos uma planilha de orçamento familiar onde entram todas as receitas, todas as despesas, o que sobrou, dízimo, oferta, aplicações, todas. Acho que 20 Gabriela anos. Rocha, quem está aqui, irmão? Nossa afilhada linda. Bom dia, princesa. Gabriela Rocha, amor. Beijo, nossa afilhada. Beijo pro meu amigo, meu afilhado lindo, viu? Gente, eu tirei. Voltando, tá certo? Então, essa gestão, encontrem qual dos dois no relacionamento tem esse perfil, tá? Um perfil mais administrativo, mais controlador, para conseguir acompanhar isso. Uma outra coisa importante, lembra que a gente falou que a visão compartilhada nos sustenta? Lá atrás, nessa visão compartilhada, também está a construção das metas de família, de junto. Nosso mural da Vida Extraordinária nunca foi o meu mural ou o mural dele. Sempre foi um mural único, visando o casamento, a família. Lembra aquele mural que eu mostrei ontem, aquelas imagens que eu ensinei a usar o caderno de capa preta? Aquele mural é um mural meu e dela, e da família toda. Então eu não tenho a minha visão de futuro, ela não tem a dela, nós temos a nossa visão de futuro. E assim, isso é um alinhamento financeiro também, porque ali os objetivos estão ali. Então não é o carro que é o objetivo dele, ou a casa que é o objetivo de alguma coisa, ou a viagem. Não, essa viagem é o objetivo dos dois. Então não se sente um tirando do outro para conseguir algo. Vocês conseguem entender? E sempre o acordo, isso vai ser fundamental. E como temos acordo, nós poupamos, temos a mesma meta de poupança. Como temos acordo, é tudo nosso, então eu não vou sair rasgando o que é nosso, não vou sair jogando fora o que é nosso. A gente discute, para você ter ideia, ontem a gente estava na igreja, não vou nem olhar para ela, a gente ia dar o dízimo ontem na igreja, o que a gente faz? Sempre. Né? Sempre, olha um para o outro e já tem um valor na cabeça. Aí você diz, mas isso está fácil, é 10%, o que acontece? Nós temos por premissa nunca chegar na casa de Deus sem fazer uma oferta. Então o dízimo é dado todas as vezes que nós vamos à igreja, no final do mês ele fecha no valor final. Né? E aí isso acontece há muitos anos, desde que nós damos o passo de fé de viver uma só carne financeira. É sempre, a gente olha um para o outro, eu estou preenchendo o cheque, olho para ele, faço o sinal do número, às vezes eu pergunto quanto é, ele mostra o número do cheque, já estava preenchido no mesmo número. E aí começam umas coisas assim meio... não pense que a gente é bobo não, porque a gente dizima, porque a gente oferta na nossa igreja, até em muitas outras igrejas. Funciona, tá? Olha para a nossa vida financeira. Funciona. É um privilégio. E hoje, assim, quando fala de gasto, não estou dizendo para você fazer isso, mas é uma busca, né? Como é que nós vemos hoje, em média, mais ou menos? Nós doamos, em média, 20%, tá? Gastamos conosco, família, nossos gastos familiares totais, em torno de 20%, e doamos e investimos 60%.
E isso desde sempre. É isso que eu ia dizer. Interessante dizer, você vai dizer assim, Paulo, agora que você tem recursos, é fácil viver dessa forma. Gente, eu acho que, assim, é um outro... Se querem chaves de sucesso, a gente vive assim desde a época que a gente não tinha nada. Tá? Nem ganhava quase nada. Nada. Sempre demos um jeito de viver. O nosso padrão de vida sempre foi aquém do que nossos recursos permitiam, por uma visão de futuro. E isso, como a gente tirava pouco pra gente, a gente tinha que ganhar mais. Entende isso? A gente vivia com 20%, 25%. Então, eu ganho de 10 que eu ganhava, a gente vivia com 2, de 100 que a gente ganhava, a gente vivia com 25. Então a gente ganha mais. Então, esse ganhar mais, por viver com pouco do nosso recurso e poupar muito, investir muito, nos trouxe. É uma das premissas que entende que nos E dessa parte, eu quero lembrar vocês: uma só carne financeira, acordo de ganhos, acordo de gastos. Agora, vai ter muita gente que não pode. Tem mulheres descontroladas com dinheiro, tem homens descontrolados com dinheiro. E quando um dos dois é descontrolado, não dá para ser uma só carne. Realmente você vai ter que poupar e proteger o dinheiro do outro. Isso é triste. Quando o marido ou a esposa tem que proteger o dinheiro da família do outro, porque o outro tem descontrole emocional, um descontrole de gastos. Agora, a maneira de tratar isso é acordo e estabelecendo metas. O que é que a gente quer para a nossa vida futura? O que é que a gente quer conquistar? Onde é que a gente quer morar? Quais são os nossos objetivos? Quando você tem os objetivos mais claros, fica mais fácil da pessoa poupar. Veja, se eu não tenho uma visão de futuro extraordinária, alinhada, eu vou querer viver tudo no presente. Então, o viver demais o presente, muitas vezes, é a ausência de objetivos numa visão de futuro. Então, estabeleça para o casal uma visão positiva de futuro. A gente pode falar de filhos, também tem 15 minutos. Tem pouco tempo. Uma pessoa falou aqui: meu vício é respirar a vida dele, do meu marido. Quero saber os pensamentos dele, os sentimentos dele, e esqueço os meus. Está entendendo, amiga? Você é viciada. Você precisa conquistar a inteligência emocional, você precisa conquistar, reprogramar suas crenças de merecimento, suas crenças de identidade. Você tem que vá para o Método CIS, pelo amor de Deus, vá para o Método CIS. E aí eu vou dizer para todo mundo: o Método CIS é o local, para quem não sabe o que é Método CIS, é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Acontece todos os meses com milhares de pessoas. Nesse processo da minha busca, dos últimos 2 anos, dia 25 de agosto, foi ontem. Foi o meu primeiro passo. 25 de agosto, eu peguei um avião, voei até Manaus, liguei no domingo à noite para minha coach, para Margot, peguei um avião e disse: estou indo para aí fazer uma sessão de coach. Passei 12 horas em Manaus só para fazer uma sessão de coach. Voltei, faz exatamente 2 anos nesse processo, tá certo? E já fez quantos métodos CIS de lá pra cá? É isso que eu ia dizer. E nesses 2 anos, eu já estou indo para o 4º método CIS. A cada 6 meses eu refaço o método CIS. E como aluna, porque até então nunca tinha feito. E o coach individual, até então nunca tinha feito. Fazer isso, Camila, que absurdo, nunca tinha feito como aluna. Porque eu era responsável por montar todo o evento, por fazer ele acontecer. Da hora que antes dele acontecer, já é minha responsabilidade, até a última coisa a ser desmontada é minha responsabilidade. O time é da minha responsabilidade. Então eu sempre contava a historinha, me escondia atrás dessa desculpa de que eu não podia sentar como aluna e viver o processo. Então, o método CIS é estratégico nesse meu processo de resgate, de mudança, de transformação. Tá? Foram 4, vai ser agora o 4º método CIS em 2 anos. Então, faça. Gente, filhos, nós temos muito pouco tempo, a gente quer falar de filhos com você. E outra coisa, no casamento, tenha humildade de arrepender e pedir perdão. O que destrói um casamento é a arrogância, é a prepotência. Então, errou, peça perdão. Errou. Disso, né? Então fala, rapidinho. Eu, olhando a minha história de vida hoje, eu entendo que o que me fez relutar tanto, ao ponto de ameaçar a minha vida inteira, começando pelo meu casamento, foi a arrogância e o orgulho. E onde é que estava a base disso? Lá de novo, numa identidade não fortalecida, numa autoestima não fortalecida. E aí dizer assim: sério, arrogância e orgulho tá ligado a baixa autoestima? Sim, total. Criava muros de uma estrutura de arrogância e orgulho para me defender, tá certo? Me defender das minhas ofensas, dos meus vícios emocionais. E como é que eu fazia isso? Me blindando. Dizia: como assim você só vê em mim o que está errado?
Mas e o que eu tenho de bom? O Paulo lembra muito que ele dizia assim, não sei se você lembra disso, amor, ele fazia uma vez, ele fez um desenho para mim, num quadro, e ele pegou um quadro, ó, esse quadro aqui é a sua vida. E aí sempre que eu chego aqui, enxergo a sua vida é toda maravilhosa, você é maravilhosa filha, você é maravilhosa mãe, você é estudante, você é profissional, tarará, tarará, Ele falava todas as minhas virtudes, mas na hora que eu chego aqui nesse ponto, você lembra disso? Na hora que eu chego aqui nesse ponto, onde não está alinhado, você vira o monstro e se esconde atrás de todos os outros pontos que você é boa para invalidar e tirar a luz de onde você precisa de mudança. Isso é orgulho e arrogância. Porque senão seria mais uma crítica. Então, como ela tinha o vício da crítica e o gatilho da crítica, tinha o vício de ser criticada e o gatilho da ofendido por uma crítica, então ela tentava esconder todos os seus defeitos, os pequenos defeitos, esconder atrás das virtudes. Mas escondia tão bem que não curava os defeitos. Perfeito, é isso aí. Né? Isso é as máscaras do orgulho e da arrogância. Que talvez se puder botar num nível, depois que a gente falou de buscar a Deus, depois no sentido de reconhecer seus vícios e as suas ofensas, reconhece que o que te impede de mudar até hoje é a armadura, as máscaras do orgulho e da vaidade. E você está vendo, a Camila é uma mulher inteligente, toca comigo uma empresa de 1.000 funcionários, mais de 1.000 funcionários, só na sede são 330 hoje, é a maior instituição de coaching do mundo, que cresce, que dobra de tamanho todos os anos, que não tem endividamento, tal. Mas não é o problema dela e o meu não são problemas racionais, são emocionais. Sempre. São nossas crenças, nossa inteligência emocional, nossa autoestima, e aí também de todo mundo. Se você quer resolver isso, é no âmbito emocional. Nós sabemos hoje o que é que nós temos que mudar, e não é fácil mudar, né? Dói. Então, se nós podemos dar um conselho, busca caminhos emocionais de restauração das suas crenças, da sua inteligência emocional, da sua estrutura emocional. E aí, uma pessoa está falando que estaria em setembro em Belo Horizonte fazendo o método CIS. Já estão acabando as vagas, e um conselho verdadeiro e sincero que eu dou é... Acelera. Curitiba acabou 21 dias antes. Em Curitiba acabou 21 dias antes das vagas. Tá certo? Temos 8 minutos. Então, olha só. Filhos, vamos falar filhos aqui rapidinho. A primeira coisa importante é não deixe seu filho perceber a dissonância entre o casal. Não deixe eles verem a confusão do casal. Isso é devastador para a vida de uma criança. Não deixe eles verem as dores do casal, os problemas do casal, nem o sofrimento de um ou do outro. Né? Criança não está pronta emocionalmente para ver, para vivenciar, compartilhar o problema do pai e da mãe e o sofrimento deles no casamento. Então esse é o primeiro ponto, pelo amor de Deus. Você vai estar levando para eles seus vícios. Pronto, uma dor que eles não estão preparados, criando neles vícios emocionais, dores que são futuras ofensas, e eles vão repetir exatamente as mesmas dores nos seus relacionamentos futuros. Então esse é o primeiro questão. A outra questão que a Camila tocou ontem, 11 horas da noite, a gente estava preparando isso aqui para vocês. Ela falou de perfil, né? Então, a ideia é sua. Eu acho que lá atrás, quando o Paulo me fazia o convite, ele foi a primeira pessoa a perceber isso, tá? Ele enxergava em mim um perfil complementar ao perfil dele, para nós sermos sócios. Então, e não é só para isso, não é só para ser sócio. O que parecia antagônico para a gente naquela época eram complementares. Tá? Eu gosto de ganhar dinheiro, ela gosta de guardar. Então isso foi maravilhoso. É conflitante, mas é complementar. Eu ganho, ela guarda. Eu me jogo no meio do mundo e ela faz a garantia que a retaguarda vai estar ok. Né? Eu digo que a vitória está no ataque, mas a invencibilidade está na defesa. Né? Quando falo do mundo financeiro e empresarial. Então eu ataco, ouso, vou lá e tenho uma vitória, mas isso não duraria se ela não estivesse na defesa, organizando todos os detalhes da defesa. E isso parece antagônico, mas não, é complementar. E você entender o que muitas vezes parece antagônico entre o casal, na verdade são complementares. São estratégias de vitória, na verdade. Isso. Né? E que a gente pode estar botando luz, amor, tem a mensagem aí. A gente pode estar botando luz como um ponto negativo e, na verdade, talvez seja a maior virtude que está aí nos seus olhos, você não está aproveitando. Então, reconheça o perfil, tá? Nós temos o CIS Acesso, nós conhecemos o nosso perfil. Isso muda a nossa relação, não só o nosso perfil
por ser complementar, mas também um perfil para entendermos como os nossos filhos funcionam. Esse aqui tem um nível de dominância exagerado, mas você não tem noção, ele não sabe o que é o verbo querer, ele precisa. Você concorda que precisar é muito mais forte do que querer? Então ele disse, mãe, eu preciso fazer isso. É tipo assim, estamos andando de carro, vamos entrar no carro. Ele tem 3 anos, menos 3 anos, assim, papai, você dirige, mamãe, você vai do lado do papai, Júlia, você senta aqui, Mateus senta aqui, a babá senta aqui. 2 anos ele fazia isso. Vovó, você não vai. Quantas vezes ele mandou parar o carro para a avó descer do carro? Imagina se não tivesse discernimento sobre o perfil, como é que essa criança ia ser tratada por um pai ou uma mãe que não entende disso? O outro, meu filho, Mateus, um príncipe precioso, de um coração único, lindo, ele tem um tempo que é só dele. Ele precisa de tempo para pensar. Imagina se eu não entendesse, ele tem uma inteligência acima da média, imagina se eu não entendesse como funciona o corpo dele, quantos adjetivos pejorativos a uma virtude dele eu ia estar destruindo. Então entenda dos perfis, entenda o perfil do seu marido, entenda do perfil da sua esposa, entenda o perfil dos seus filhos, se comunique bem com eles com uma linguagem que funciona com o perfil deles, para que você extraia dessa relação o melhor produto. Tá? E aí a Camila está falando de assessment, está falando de perfil comportamental. E eu vou finalizar essa parte aqui de filhos com 3 coisas. 1, estabeleça limite, saiba dizer não. O não faz bem. Um não firme e respeitoso faz bem. Eles precisam ouvir o não. Uma pessoa mandou uma mensagem ontem dizendo, Paulo, como é que a gente trata adolescentes birrentos? Aí a gente brincou assim, até o nosso super time olhou, e vocês não têm filhos birrentos. Mas a gente entendeu onde é que está. Nós dois, nenhum dos dois temos dificuldade de dizer não. Então, o primeiro é limite com não. Deixar entender que frustração e dor é fundamental, que não seja eu que cause a dor na vida do meu filho, mas a dor é fundamental, a frustração é fundamental, e quando estiver sofrendo, esse aqui desceu chorando, agora acabou de descer chorando. O último cochilo, eu botar para dormir e eu acordar sempre no colo. Nem sempre, mas ele gosta. Então, que nós não sejamos o motivo da dor do nosso filho, mas sejamos o amparo e o porto seguro, né? E entender que eles precisam sofrer, se decepcionar na vida, e adiar o prazer imediato. Criança que vive prazer, vai se dar mal. Gente, então eu falei aqui, estou correndo aqui, limite, seu filho precisa de limite, seu filho precisa sentir dor que não seja causado por você, e seu filho precisa adiar o prazer imediato. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No primeiro dia, eu dei a pista número 1. Aqui é um enigma. A pista número 1, e quem conseguir resolver os 4 enigmas vai concorrer a 21 mil, 31 mil, 41 mil reais em prêmios, em cursos, sei lá. Mas é no mínimo 21 mil. Então, pista número 1, é um treino de sucesso meu, é um best-seller. Olha lá, muita gente já está revelando, muita gente está entregando. A segunda pista, que foi de ontem, na postagem que fiz desse treinamento de ontem, que acontecerá em Campinas, tem a dica do nome de um conceito desse best-seller. Tá? Vou dizer de novo. A pista, na postagem que eu fiz ontem, desse treinamento, que vai acontecer em Campinas. Então, eu vou ministrar vou ministrar um treinamento em Campinas, tá? Em novembro. E lá, no post desse treinamento, tem a dica, tá certo? No post do treinamento que eu vou ministrar em Campinas, em novembro, tem a dica. Pista 3, agora. Anota esse tempo, olha lá, hein? 42:34, olha esse tempo. 42:34. Anote esse tempo que vai te ajudar para o próximo passo. E se inscreva no meu canal do YouTube, que o último passo para você estará lá e você será avisado. Eu não entendi nada. Vai sair um vídeo lá. Vai sair um vídeo no YouTube. Ele se inscreve, vai sair um vídeo no YouTube. E que vídeo é esse? Amanhã você vai ter. Amanhã? Então amanhã vai sair um vídeo no YouTube, tá? E aí você vai ter que entrar no meu canal do YouTube. E aí no tempo 42:34, vai ter o que nesse tempo 42:34, Lelê? É o tempo. É o que vai acontecer. Não pode dizer. Então, eu vou lançar um vídeo amanhã. Amanhã vai ter um vídeo no YouTube, no meu canal do YouTube. Você vai localizar o tempo 42:34. E aí vai ter a terceira pista. Fechado? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que eu sei que quem está aqui nesse canal segue o Paulo, é fã do Paulo. O Paulo contribuiu com a vida de muitas pessoas. E contribui. Isso é o que arde o coração dele. Só quem está em casa sabe. Vocês sabiam que quinta-feira, 2 dias depois do último live, é o aniversário dele? Eita. Gente, quem quiser saber mais de conceitos, nós vamos fazer, estamos pedindo para deixar essa live salva. Ela não vai ficar salva, tá certo? Mas vai ter um resumo no Telegram. Então você vai ter todo esse resumo no Telegram,
Como é que as pessoas entram em Telegram, gente? Eu vou botar o link aí para vocês entrarem no Telegram, tá? E olha, como sempre eu faço, tem uma oferta especial que vai durar 60 minutos para o método CIS. Então, quem quiser fazer um método CIS com preço especial em qualquer lugar do Brasil, você pode comprar agora, para o ano que vem, para agora. Você vai ter 60 minutos para entrar no link da bio. Você vai clicar no link da bio e você vai ter muita informação e vai poder comprar, depois de ver todas as informações, todos os benefícios do método CIS. Tá certo? Então, clica no link da bio e lembra qual é a frase do dia. Qual é a frase do dia? Seu cônjuge é a pessoa escolhida por Deus para mostrar tudo que você precisa mudar. Essa é a frase do dia. Né? E com a frase do dia você pode pegar essa frase, manda para um monte de gente e você vai também concorrer a prêmios se você fizer isso, tá? Seu cônjuge é a pessoa escolhida por Deus para mostrar tudo que você precisa mudar. Gente, tá muita gente pedindo para eu deixar essa live gravada. Não posso não. Sucesso está em saber dizer não, gente. Não posso. Faz parte, anota aí, último aprendizado. Sucesso está em saber dizer não. Vem amanhã. Se você tiver amanhã, eu posso te dar. Quem tiver amanhã comigo, eu vou dar essa live. Quem tiver no finalzinho de amanhã, eu vou dar essa live. A cara do time aqui. O time está sofrendo. Sofrendo, assim, como? Mas eu vou dar. Eu sei que isso é muito importante para muitos casamentos. Quem tiver no final, eu vou disponibilizar essa live de hoje. Bom, falta um minutinho. Quem ficar até o último dia, olha lá, minha equipe, quem ficar até o último dia, eu vou disponibilizar essa live. Tá? Quem tiver amanhã e tiver no último dia, que é depois de amanhã, eu disponibilizo a live para vocês, tá certo? Gente, uma honra, um privilégio. Obrigada por nos ouvir. Obrigada por acordar cedo, por aceitar o desafio. Isso faz de vocês pessoas diferentes. Olha, lembra lá dos passos, adiar o prazer imediato, em nome de algo maior. Parabéns pelo foco. Que cada palavra encontre um lugar fértil no coração de vocês, que gerem frutos extraordinários para uma vida ainda mais abundante, viu? Esse é o nosso desejo. E busque em você as mudanças. Não queira mudá-la, não queira mudá-lo, não queira mudar seus filhos, queira mudar-se. E lembra, teu problema é emocional. Os meus problemas são emocionais, os problemas da Camila são emocionais, e é ali que eu tenho que atacar. Enquanto o objetivo era que ele parasse de trazer dor, eu só botava mais estruturas de orgulho. Na hora que eu entendi que eu mudando, tudo mudava à minha volta, as coisas começaram a entrar no trilho. Estão perguntando o que é o link da bio. No seu perfil fica o link. No meu perfil, tá ali no meu perfil, no Instagram, tem um linkzinho, você azul, clica azul lá. Gente, é preto. Azul. Aí você clica. Gente, um beijo, uma segunda-feira maravilhosa, uma semana extraordinária. Deus abençoe vocês. Valeu. Tchau, papai. Fala tchau, papai. Tchau.